Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou passar para vocês uma revisão sobre as principais características das organelas. Elas estão organizadas aqui, vocês podem notar que eu não coloquei cloroplastos, não coloquei mitocôndrias, porque eles vão ser detalhados nos estudos sobre respiração celular. Então o que a gente tem aqui hoje para fazer uma revisão rápida? Os ribossomos, retículo endoplasmático, sendo que ele é subdividido em retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso, complexo golgiense, os lisossomos, peroxissomo e os centríolos. Sem perder tempo então, vamos começar aqui com os ribossomos. A principal função deles, síntese de proteínas. Uma outra informação que é muito interessante e é explorada em vestibulares é o fato que essa é a única organela presente tanto em células eucariontes como em células procariontes, as células bacterianas no caso. E uma outra informação que é mais detalhada nos estudos de transcrição e tradução é o fato que quando a gente vê uma fileira de ribossomos unidas por um mesmo RNA mensageiro, a gente vai chamar essa fileira de ribossomos de polissomos. Isso é mais detalhado no processo de transcrição e tradução, mas é interessante ressaltar aqui também. Eu só dou uma olhada ali. Agora a gente vai falar do retículo endoplasmático. A gente só tem um retículo endoplasmático. Ele, inclusive, é destituído em algumas células, como nas hemácias. Mas a gente subdivide ele em retículo endoplasmático rugoso por causa de ribossomos que estão aderidos e retículo endoplasmático liso, que não tem esses ribossomos aderidos. Mas a gente tem as funções gerais da organela, como um todo. Depois a gente vai subdividir as funções entre rugoso e liso. E as funções gerais que a gente tem aqui para detalhar são sustentação, segunda função aqui, uma função mais generalizada, manutenção de membrana plasmática, e uma terceira função que alguns acabam esquecendo, ela auxilia no processo de reorganização da carioteca depois de uma mitose ou depois de uma meiose. A gente observa nas imagens, o retículo endoplasmático envolve a carioteca. Estou falando de células eucariontes, porque em células procariontes é só o ribossomo que a gente vai observar. Então, ele abraçando essa carioteca, ele facilita no processo de reorganização no final de uma mitose ou no final de uma meiose. Só dê uma olhada ali. Vamos dar continuidade agora. A gente vai falar então das funções específicas que a gente observa no retículo endoplasmático rugoso e no retículo endoplasmático liso. Pelo simples fato de apresentar os ribossomos aderidos e eles estarem muito próximos à carioteca, que é onde está o material genético, a gente vai observar a mesma função que a gente vê ali nos ribossomos, síntese de proteínas. Já o retículo endoplasmático liso ele vai apresentar mais funções, que é interessante para a gente ter uma visão geral do que está acontecendo. Depois que uma proteína é sintetizada ali pelo retículo endoplasmático rugoso, ela vai ser encaminhada pelo retículo endoplasmático liso.
ele vai ter a função de enrolar essa proteína, que pode ser uma proteína de segunda ordem, de terceira ordem, de primeira ordem, e depois vai encaminhar ela para o lúmen, que é uma cavidade que a gente observa no retículo endoplasmático liso, para depois fazer esse transporte. Isso é tendo uma função geral, mas quando a gente fala de funções mais específicas, para ser mais direto para o vestibular, a gente cita como a principal aqui a produção de hormônios esteroides, que são hormônios sexuais. Uma segunda função que é muito explorada sobre o retículo endoplasmático liso é o fato que ele faz a desintoxicação de algumas substâncias. Só para ter uma ideia, ele faz a desintoxicação de 75% do álcool que é consumido e 75% de fármacos, como antibióticos. A gente vai observar que essa organela está em grande quantidade nos hepatócitos, que são células do fígado, onde acontecem os processos de metabolização. Então aqui eu vou colocar desintoxicação. Essas duas funções são as mais importantes e elas já são muito interessantes para vocês frisarem quando forem revisar todo o conteúdo para os vestibulares, para as provas de forma geral. Mas a gente coloca o lúmen aqui para a gente também saber diferenciar do retículo endoplasmático rugoso. Então, relembrando, foi o que eu falei aqui no comecinho, as proteínas são produzidas aqui, são encaminhadas aqui, proteína de primeira, segunda, terceira ordem, elas vão ser enroladas, daí elas vão ser enviadas para o lúmen. O lúmen é uma cavidade que depois vai dar continuidade ao transporte. A gente vai ver que, inclusive, tem relação com o complexo golgiense. Então, aqui eu só vou escrever o nome da cavidade, lúmen. O lúmen não está aparecendo muito bem aqui, deixa eu dar uma mudada. Pronto, agora já apareceu. Agora a gente vai trabalhar com o outro lado do quadro aqui. Primeiro dê uma olhadinha, gente. Agora a gente vai falar do complexo golgiense, dos lisossomos, dos peroxissomos e dos centríolos. Vamos começar pelo complexo golgiense. Uma palavra que é muito comum, a gente vê que ela é muito utilizada nos vestibulares, é o termo empacotamento. Mas o que significa isso? Depois que alguma proteína, vou pegar esse exemplo aqui para dar continuidade nessa linha de raciocínio, depois que uma proteína é encaminhada para o lúmen, ela vai para o complexo golgiense. O complexo golgiense envolve essa proteína em uma vesícula golgiense e encaminha ela para o meio extracelular, para ela ser utilizada em outra região do nosso organismo. Essa função a gente vê muito aparecendo com o termo de empacotamento, mas é um transporte. Ressaltando que o empacotamento é feito por meio de vesículas golgienses. Não vai ser anotado aqui por puramente questão de espaço, mas é interessante vocês anotarem isso à medida que estiverem acompanhando essa revisão. Uma segunda função que é muito explorada é que ele é responsável pela síntese de uma outra organela, que é o lisossomo, é parte das dobras, porque ele é uma organela membranosa, e a segunda característica é que ele vai dar origem ao acrosoma, especificamente na célula, no gameta masculino, no espermatozoide. Esse assunto ele é mais detalhado no estudo da gametogênese, mas é interessante a gente já falar aqui. Por que é interessante? O acrosoma é uma peça primordial para o espermatozoide conseguir fazer a fecundação. Ele vai atravessar duas zonas do ovócito 2, do óvulo, que são a corona radiada e a zona pelúcida. Essas zonas elas precisam ser reconhecidas pelo acrosoma que vai liberar enzimas. Ele vai conseguir atravessar e chegar até a carioteca do ovócito 2. Só pode um cromossomo entrar com esse processo porque ele apresenta enzimas corretas para atravessar essas duas camadas, corona radiada e zona pelúcida. Então é interessante a gente colocar aqui que é tanto na produção de uma próxima organela, que são os lisossomos, mas também na síntese do acrossoma que vai fazer o reconhecimento.
que a gente termina então aqui no complexo golgiense? Como eu disse para vocês no começo, ele faz um sistema de transporte. Esse sistema de transporte a gente vai observar mais especificamente algumas células, como células pancreáticas, as ilhotas pancreáticas, onde acontece a síntese da insulina, lá no pâncreas, obviamente. E a gente vai observar em algumas outras regiões também, como processos relacionados à plasmocitose, pinocitose. Esses fenômenos também vão ser detalhados, mas aqui é bom a gente citar ele. Então, vamos pegar uma ligação desse empacotamento e vamos colocar aqui alguns nomes de termos relacionados ao transporte. Isso aqui só para complementar mesmo, porque esses termos aparecem. Gente, lisossomos. Sobre lisossomos, o que a gente precisa guardar? A principal função deles, que é a digestão intracelular. Essa digestão é feita por meio de enzimas hidrolíticas, onde ele vai englobar algum corpo estranho, pode ser um patógeno, alguma substância, e fazer a destruição dela. A gente vai observar isso em fenômenos como a fagocitose,